Terceiro, chamo de bem-vindo à nossa continuação da linha de história. Queridos, então, Dom Peter II aí, Dom Pedro II, ele não estava apto, né? Ele era muito criança para estar assumindo o trono, então foi organizado aí um tutor para ele. Tutor esse que era, adivinha quem? José Bonifácio. Pois é. Gente, tô dando aqui spoiler da novela das 6, gente. Eu peço desculpas, realmente eu li esse livro e eu sei como ele termina. Então, infelizmente, diversos spoilers aqui da novela das 6. E pior que a novela das 6 agora, né? E de quando começar a outra, né? Que vai ser a continuação. Eu adoro novela, gente. Enfim. Então, queridos, continuando. O Dom Peter, o An, quando ele resolve isso aqui, fala assim, molecada, eu vazei, ele volta lá para Portugal. Quando ele chega lá, que ele é um bom combatente, né? Ele vai atropelar o Dom Miguel, que era irmão dele, e a Maria da Glória vai, de fato, assumir como Maria II, aí, em 1834. Só que, doente, Dom Peter morre aos 36 anos de idade. Spoiler, gente. Dom Pedro morre no final da história. Fazer o quê? Isso faz com que nós entremos no período regencial, onde nós vamos organizar aí a chegada do Dom Pedro criança, que não tem como governar. Então vai ser organizado aí uma coisa chamada de regência trina provisória para governar no lugar da criança, enquanto ele vai estar sendo tutorado aí. Então vai ser diversos tutoriais do José Bonifácio. Pessoal, antes eu quero que vocês entendam uma coisa. Com Dom Pedro morto, na verdade, além dele não estar mais no Brasil, ele está morto, ter abdicado, encerra-se o processo de independência. Porque com isso, todos os portugueses que tinham a possibilidade de apoiar ele, que apoiavam ele, romperam e consolidam uma coisinha chamada Grupo Agrário Brasileiro, a elite brasileira, agrária, ruralista, que manda, tem traço disso na nossa sociedade até hoje. Ela se consolida no poder aí e afasta o perigo da recolonização, e eles têm só medo das massas populares, que eram gigantescas, simplesmente dos escravos, né? Dessa questão da possível liberdade do que é o sistema escravista, né? Escravagista, né? Que dá trocos para eles. Então, essa situação que nós paramos, aí já estamos no auge, o que começa a acontecer, que vai ser até lá em meados do começo do século XX, finalzinho do século XIX, uma coisinha chamada do coronelismo, que vai estar sendo muito forte. Aqui já está forte pra caramba por causa dessas elites rurais, que mandam nas suas regiões, são potências, são forças regionais, esses senhores com muito poder por causa da sua condição financeira, da sua quantidade de terras e de escravos. Então, só para vocês terem isso em mente. Com isso, vamos voltar. Regência trina provisória. Bom, quem são esses regentes? Francisco de Lima e Silva, que é pai de quem seria o Duque de Caxias em algum momento aí. O Joaquim Carneiro de Campos e Nicolau de Campos Vergueiro, que eles vão divulgar o manifesto do povo aí, pedindo que mantivesse a ordem que ia ser resolvida. A ordem é meio complicada. Mas eles vão pedir que mantivesse a ordem por ter um imperador de 5 anos e eles terem uma regência. Só que ainda assim, mesmo com essa movimentação, vai aparecer diversas revoltas pelo país. Vai eclodir diversos movimentos, inclusive separatistas em nosso país, contra os portugueses seguidores do novo imperador, ou exigindo que o Dom Pedro voltasse, né? Ou que Dom Pedro, nesse caso, Dom Pedro, né, não tinha morrido ainda, quando eles pediam isso, mas, enfim, pedindo as diversas coisas, mas contra o que estava acontecendo. Então o governo tinha, de certa forma, mostrar força, né? Então você sabe como é que eles vão resolver esses conflitos, né? Vocês já viram como que eles resolvem bagunça, né? Enfim, pessoal do bem. Então, outras coisas que são destaques que os nossos regentes fizeram aí. Reconduziram o Ministério dos Brasileiros ao poder, anistiaram presos políticos, exoneraram oficiais portugueses e suspenderam a aplicação do poder moderador. Suspenso o poder moderador criado lá pelo Dom Peter na Constituição. Isso estava suspenso. Vale um outro detalhe, que essa regência trina, né, ela vai ser, após, né, essa regência provisória, a regência trina permanente fica Francisco de Lima e Silva, que nós já vimos que é o pai do futuro Duque de Caxias,
João Braulio Muniz e José de Costa Carvalho. Esses são os permanentes aí nessa regência, ok? Para destaque do padre Diego Feijó, que ele vai assumir o Ministério da Justiça e vai fazer aí uma coisa chamada Guarda Nacional. Enquanto isso, as elites que compunham diversos grupos, né, chamados de Partido Moderado ou Chimango, havia também os exaltados, farroupilhas, os jurujubas, que é difícil falar esse nome. E esses grupos aí, vocês vão ver a presença deles em diversas revoltas, vão estar aparecendo em algumas revoltas representando as camadas médias, urbanas, que advogaram por ideias republicanas e radicais. Existiam também os restauradores e os caramurus, que são portugueses que vão pedir o retorno do Dom Pedro I ao poder. E com isso nós temos um passo, né, para um avanço liberal no nosso país. Então o primeiro passo desse avanço liberal é descentralizar, né, ter um caráter descentralizador desse poder, essa nova regência, ser descentralizadora. Então fruto principalmente dos setores agrários, né, resgatar o poder que antes concentrado nas mãos do imperador e dos portugueses. Então, de certa forma, descentralizar esse poder que estava centralizado na mão, né, de um imperador. Afinal, a gente não tinha um imperador. Tínhamos um governo provisório, uma regência. Então, o imperador estava lá, cincaninho, prendendo, jogando Naruto Online. Então, é isso. Esse é o principal caráter liberal dessa situação. Um outro ponto que vale o destaque, que eu já falei para vocês, que é a questão da Guarda Nacional, o Código do Processo Criminal e ato adicional. Vou explicar agora. Guarda Nacional. Guarda. Ponto interessante para a gente explicar é o Código de Processo Criminal, que dava enormes poderes ao juiz de paz, que seria escolhido aí pelos proprietários locais. Proprietários locais. Quem que vocês acham que ia escolher esse juiz, gente? Fazer o quê? E um outro detalhezinho é o ato adicional, que criava assembleias legislativas provinciais, que dessa forma abolia o principal órgão de auxílio ao poder, de auxílio de poder ao imperador, que era chamado de Conselho de Estado. Gente, tenha em mente tudo isso que eu falei, porque lá na frente vai ter um retorno conservador, que tudo isso aqui vai ser desfeito. Então, tenha em mente, pensando no que eu estou dizendo, ok? Então, agora, cria-se um município neutro e torna a eleição para regente eletiva e temporária, além de reduzir de 3 para 1 o número de regentes. Então, acho interessante esse devido destaque, porque desse caráter descentralizador do governo liberal vai ser enfrentado em algum momento por um retorno conservador. Então, por isso que eu estou dando spoiler para vocês, que vai acontecer para vocês se prepararem aí. Então, esse processo, né, de descentralizar vai criar uma situação de acirrar disputas partidárias de grupos mais liberais para com os mais conservadores que passaram a disputar, né, agora o poder. E o confronto vai abrir espaço para reivindicações mais radicais. E não é serial radical, amigos. Agora, vamos para as rebeliões regenciais, que essa onda liberal, né, vai estimular também as elites locais a formular uma maneira assintosa, né, que eu achei bonito essa palavra, porque eu grifei aqui, é uma maneira mais assintosa de dispor que não estava satisfeito com as medidas, né, em relação às insatisfações. Expor sua insatisfação para com a regência. E o que vai acontecer, gente? Novamente, vai explodir rebeliões regenciais, inclusive movimentos separatistas em nosso país. Vamos aí a uma de cara, que é a Revolta dos Malês, 1835, que ela vai ocorrer na cidade de Salvador e é marcada por negros islamizados. Isso é bem interessante, é um marco na nossa história, um movimento bem singular, que desejavam, obviamente, o fim da escravidão, que iam confiscar os bens dos brancos e mulatos e repressão aos católicos e a proclamação da República Islâmica. Olha que interessante, isso tudo nosso país é fantástico, a diversidade cultural, assim, tinha uma galera, uma quantidade suficiente para ter uma manifestação islâmica no nosso país, fazer uma república islâmica, e era isso que eles queriam, só que durou poucos dias, gente, e foi simplesmente reprimida por forças policiais com muita força, como vocês devem imaginar, com muita pressão, com muita violência, não tem jeito. Inclusive, muito parte desses malês, eles foram colocados em um navio e enviados de volta para a África. Agora, a região exata da África, eu não vou me lembrar, infelizmente. Mas é isso que aconteceu com muitos deles também, os que não foram, né, mortos, infelizmente. Então, vale o destaque aí. E tinha essa parte da liberdade religiosa, que eu dei destaque para vocês, porque tinha a repressão dos católicos aqui incluso, então, pois é.
Aí, essa foi uma das manifestações. Entra também aí a cabanagem, que foi lá no Pará, e foi a mais popular delas. Quando diz a mais popular, não é que tinha camiseta dela. Não é isso, gente. A popular que tinha mais o caráter popular do povo. O povo foi mais presente, não era tanto algo elitizado, assim. Era mais popular de ter mais presença do povo mesmo nela, entendeu? E ela teve justamente uma agitação de cunho liberal, lideradas por um cara chamado Batista Campos, entre as populações humildes da região. Então era humilde mesmo. E acontece que, por mais que tivessem diversos líderes, não teve só o Batista Campos, um com destaque é os irmãos Vinagre, um que eu gostaria de destacar para vocês. Porém, gente, foi repressão violenta e a pacificação custou 30 mil vidas. Pois é. Teve também a Sabinada, que é marcada aí pelo médico Sabino da Rocha Vieira, por isso Sabinada, mas ele devia saber, né, alguma coisa assim. E ele pretendia proclamar uma república que vigoraria até a maioridade do imperador. Então, não era olha que interessante, não era uma ruptura com a coroa ou com a monarquia. Ele gostava, achava legal o emperor lá, falou assim, não, eu gosto dele e tal, mas esperar ele chegar aí. Então, novamente, foi rapidamente sufocado. É interessante que isso aqui, tipo, como tinha de certa forma um apoio ao imperador, é de se estranhar que ela foi tão fortemente reprimida, né? Pessoal, vou pausar aqui para ir para nossa última parte, tá bom? Então, só um minutinho aí, e tá ficando grande, mas infelizmente